Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais essa leitura bíblica de Mateus, capítulo 26, 27 e 28. Hoje vamos fechar Mateus. Se você perdeu algum dos nossos áudios, aqui, você então volte. Estão todos eles aí no canal, na playlist Leitura Bíblica Mateus, tá bom? Quero iniciar fazendo uma oração com vocês, declarando a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para que nós tenhamos então uma noite de paz e bênção diante do Senhor. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na tua presença. Eu, meu Deus, me levanto neste momento em oração em favor de cada um desses seus filhos que estão passando por uma dificuldade, que estão passando por um problema, um percalço, Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua existência. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha capacitar. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão temerosas, pessoas que estão enfermas, Senhor, que o Senhor visite cada uma delas de uma maneira especial. Eu repreendo todo o mal, cancelo a força do inimigo, cancelo agora o laço do inimigo sobre a vida e a casa de cada um dos teus, para a glória e o louvor do teu nome. Onde há um problema, onde há uma dificuldade, nós aqui, Senhor, cancelamos ela pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, te louvamos e te bendizemos, ó Deus, para todo e todo sempre, Pai. Amém e amém. Que Deus possa então abençoar e fortalecer a sua vida de uma forma muito especial e creia no milagre do Senhor. Capítulo 26, Evangelho segundo escreveu Mateus, a consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para repreenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a sua cabeça. Quando ele estava assentado à mesa, os seus discípulos, então, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o nome que ela fez à memória sua. O preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que queres me dar se eu vos entregarei? E eles então lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa e a Santa Ceia. E no princípio do dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo:
onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? E ele lhe disse: Ide à cidade, a um cenáculo, um homem dizendo: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos então fizeram como tudo Jesus havia ordenado, e prepararam a Páscoa, e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem que por quem o Filho do Homem for traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não bebereis desse fruto na vinde, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite vos escandalizareis de mim, em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei então adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei de ti. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe então Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus em Getsêmane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos,
Partamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um de seus 12, e com ele uma grande multidão com espada, varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traíra, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que viesses? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele me daria então mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas, varapaus para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpriram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e o fugiram. Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. E disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondas coisa alguma ao que esses depõem contra ti? E Jesus então, porém, guardava em silêncio, e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas que, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe então Jesus: tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre ele então nas nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: blasfemou, para que possamos então ainda, para que nós precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E ele respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhaladas, e os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro então nega a Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que estavam assentados: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem.
e imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dizia: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, orou amargamente. O suicídio de Judas, capítulo 27. E chegando a manhã, todos os discípulos dos sacerdotes e dos anciãos do povo foram então juntamente com ele contra Jesus para o matarem. Manietando então, o levaram e entregaram à presidência de Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos, dizendo: Pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram que nos importa? Isso é contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de pratas, disseram: Não é lícito meter-lhes no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com eles o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, o campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do qual foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-no pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Dizendo-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificaram contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo então o povo aquele que quisesse. E tinham então o preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual queres que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse então a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles então disseram: Barrabás. E disse-lhe então Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? E disseram-lhe ele todos: Que ele seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez este? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai então isto. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os vossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo então Jesus à audiência, reuniram-se junto deles toda a sua corte. E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate.
E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando, escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batia-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a cana, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando-a, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram sobre si o meu vestido, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam então ali. E por cima, a sua cabeça puseram a escrita acusação: Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e um à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus. Desce então desta cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneceram então, dizendo: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos então nele. Confiou em Deus, livre-se agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo que lançaram também em rosto salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em um vinagre, e pondo-a numa cana, dava-a de beber. Os outros então, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o centurião e os que estavam com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido então Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino lençol limpo e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto então na rocha. E rodando,
uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. E estavam ali Maria Madalena, a outra Maria, assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia então, pois, da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, ao sepulcro que seja guardado com segurança até o 3º dia, que não seja então o caso que seus discípulos vão de noite e furtem e digam que o povo, então, diga a todo o povo que ressuscitou dos mortos. Assim o último enterro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o, como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com o guarda, selando então a porta. A ressurreição, capítulo 28, último capítulo de Mateus. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que havera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removendo então a pedra, sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como de um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram então muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo respondendo disse àquelas mulheres: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus, que foi então crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas, presurosamente no sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram-o aos seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. A mentira dos judeus. Quando iam, eis que alguns da guarda chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, dominaram então nós, dormindo, e furtaram então o corpo. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, vos poremos então em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e divulgaram então o que foi dito entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos em Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família,
Que você tenha uma excelente noite na presença do Senhor e amanhã iniciaremos Marcos. Fiquem com Deus. Boa noite.